Esta videoreportagem foi produzida de forma rústica e espontânea e não contém a opinião do jornal, nem dos seus editores, sendo de responsabilidade dos seus autores. Giovanni Silva, para o Folha do Estado. Depois de muitos anos, eu consegui o que eu estava procurando. Primeiro quero falar para você, meu nome é Luiz Antônio Ferreira Pereira, vocês me conhecem da internet, da mídia, onde a gente tem um espaço para poder divulgar. Os locais que ainda não foram comprados, eu ainda consigo falar. Luiz Antônio Ferreira Pereira, o ex-sombra do Ratinho, onde eu fui assessor dele quase 5 anos. Hoje conhecido mundialmente em mais de 200 países como Chique e Jeitoso. E faço várias denúncias contra o Carlos Roberto Massa, vulgo Ratinho do SBT. Eu quero deixar bem claro que eu não estou sendo coagido, eu não estou sendo usado, e eu estou fazendo isso porque são pessoas profissionais que buscam a justiça e buscam a verdade. E depois de muito tempo, desde 2012, quando foi feita a denúncia, nós conseguimos achar Maurício Batti, que foi vítima do atentado, daqueles tiros, dos 3 tiros, aqui em Itapema, Santa Catarina, o mandante Carlos Roberto Massa, pelo Ratinho. Maurício, quem é você? Conta a história para nós, para o Brasil e para o mundo. Luiz, estamos vivendo um momento muito especial em nossas vidas, com certeza. Em 2003, 2004, a gente ergueu uma bandeira nessa cidade junto com várias entidades. Jornal, CDL, a CITA, Associação Comercial, Associação de Moradores, porque estava tendo uma febre, estava tendo uma epidemia de corrupção. Uma corrupção jamais vista, que era escancarada. 2004, 2005, e chamou a atenção do jornal e da própria comunidade, que a gente foi barrado em várias denúncias que foram recebidas no próprio judiciário local, na delegacia local, e foi uma luta muito desigual em termos da comunidade em si, não ter acesso à grande mídia, não ter acesso a o que poderia ser feito para melhorar aquela situação naquele momento. Foi buscando ideia, foram se buscando luta através de muita denúncia. E pasme, que deixou a gente mais assustado na época, foi quando a gente conseguiu perceber que tinha uma pessoa muito influente no meio disso tudo. Tinha uma pessoa que a gente jamais imaginava que estaria envolvida com tamanha corrupção aqui em Itapema, Santa Catarina. É incrível quando a gente começou a receber denúncias e perceber as coisas, estudar sobre o caso, né? Estudar o que acontecia. Foi deferido por 2 tiros nas pernas, 2 fêmurs, hoje eu tenho 2 próteses, teve trombose, gerou várias falecências, né? Por virtude disso, eu e a minha família, além do lado psicológico, a gente por esses longos 10 anos, a gente vem sofrendo muito. Depois me esconderam no sítio, eu fiquei escondido, tive que agradecer o escolhado. Mas eles esconderam porque depois do atentado houve a perseguição. Tudo, a gente não sabia até então quem foi. Você não tinha noção. Você mexeu com uma cúpula da sociedade, você mexeu com milhões. Daí você não tinha noção quem era, e toda a orientação que você recebia é que você teria que se esconder, que você teria que ficar guardado, e longe da assistência médica, deu mais uma compulsão, fui para o hospital, hipertenia, quase passei por 2 situações muito difíceis, consegui me recuperar. Então houve várias situações nesses 10 anos que... E essa impunidade, e os amigos que te tiveram perto de você, teve amigos? Teve. Tem amigos? Teve. Amigos de imprensa também ajudaram. Teve imprensa que, além da minha casa ser agredida, teve casas de outros amigos meus de imprensa que foram invadidas, foram depredadas. Né? Naquela época era a Folha... Foram perseguidos? Foram perseguidos. Você era dono de qual jornal aqui? Sim, até a gente fazia reuniões, a gente fazia jantar para a gente decidir se a gente parava, continuava, entendeu? E qual era o nome do teu jornal na época? O meu era o Infobairro. E o desses amigos? Era independente e tinha a Folha Evangélica. Existia a Folha Evangélica na época. Todos perseguidos também por essa pessoa? Todos ameaçados, todos perseguidos, casas invadidas na madrugada, ameaças. O recado foi os tiros disparados. Será que eu fui culpado de ter apostado no mandante desse assassinato, quase assassinato?
porque eu trabalhei para essa pessoa, porque eu apostei nessa pessoa que disse que queria ter um programa de televisão para ajudar os pobres. Às vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo quando eu vou dormir. E por isso que eu estou nessa luta, correndo no Brasil, pessoas vítimas desse cidadão chamado Carlos Roberto Massa, vulgo Ratinho. O que eu sinto aqui em Santa Catarina, em Itapema, quando nós descobrimos esse caso em 2012, na campanha para prefeito? O que nós descobrimos? Que tinha realmente um jornalista que foi vítima de um atentado porque lutava, era contra a corrupção aqui em Itapema, em Santa Catarina. Nós ficamos sabendo disso, foi usado na campanha de 2012, porque o filho dele, o Ratinho Júnior, foi candidato em 2012 a prefeito. Eu fui vítima de um processo, porque eu denunciei, inclusive que o Ratinho do SBT foi chefe de uma quadrilha de roubo de caminhões em São José dos Pinhais em 1994. Aonde uma das pessoas ele mandou para a França, a Itália, onde recebe dinheiro todo mês para silenciar. Aonde foram corrompidos também pessoas em Curitiba e em São José dos Pinhais. Os vídeos estão aí. O falecido Luiz Carlos Alborguete morreu sem fazer justiça, porque ele sabia de tudo. E nós chegamos aqui num fato real, um dos fatos reais, porque se você ir no Tribunal de São Paulo de Justiça, só colocar o nome de Carlos Roberto Massa, o CPF, o RG, você vai ver o tanto de processos que este homem tem. Processos que arrepia você. Denúncias que eu venho fazendo há tantos anos. Eu apostei num apresentador, como eu também sou, e quantos outros apresentadores são. Mas eu não apostei neste homem hoje, que me disse o ex-assessor dele, Carlinhos do Bacaxiri, deu uma entrevista com um jornal aqui em Itapema, e falou que ninguém tem um apelido de rato e fica impunemente. O que será que esse Carlinhos quis dizer? Que ninguém foi atrás até hoje. Em Itapema, um cidadão que luta como o Moro hoje luta, porque eu avisei, liguei para o Moro, falei com o Guilherme, o assessor dele, falei, saiu, que ele pode sofrer um atentado, ele pode morrer, porque esse homem luta contra a corrupção. E nós temos hoje aqui um cidadão, o senhor Maurício, jornalista. Eu vim até Itapema, porque eu também luto por um país melhor. E este homem estava por trás disso, tudo isso na época. Na eleição de 2012 foi falado, mas forças ocultas sempre blindando esse homem. Como pode? O que se esconde por trás de Carlos Roberto Massa, vulgo Ratinho? Como pode aquele apresentador que parece que luta pelo povo, tão cheio de força? Será que ele está envolvido nisso? De onde vem esse dinheiro, dessa fortuna que o Ratinho tem? Por que ele teve que ir na Suíça e lavar 12 milhões de reais? De onde veio esse dinheiro? Como que ele conseguiu comprar a Rede Massa? Como que ele conseguiu comprar todas as rádios do Paraná? Por que o Ratinho deve 100 milhões para o fisco e ele pode dever? E de uma maneira demagoga, um hipócrita, usa, sabe, das palavras e se blinda. Veja bem, gente, ele usa o SBT e o Silvio Santos para poder detonar as pessoas. Ele usa o SBT para poder se blindar. Gente, o SBT não tem culpa nenhuma, porque o Silvio Santos comprou o Ratinho como bom moço, bom menino, o apresentador, a figura, o gente boa. Claro, eu também trabalhei para ele por figura, por gente boa, por amigo. Nós não tínhamos dinheiro, nós dois quebrados lutando na vida, né? O apelido Sombra é meu, ele usa até hoje. O Forte Viron, quem vendeu a publicidade, fui eu. Ratinho tentou me matar 23 vezes. Mais de 50 processos ele abriu contra mim e tentou ter um processo que ele tentou tirar meus 7 filhos de mim. Eu sei o que esse cidadão está passando. Eu sei o que ele está passando, porque eu passo na carne todos os dias. Eu saí candidato, eu sei o que ele fez, a campanha que ele fez destrutiva e desconstrutiva contra as minhas campanhas. Por que eu estou fora do ar no rádio? Ele libera das empresas dele publicidade e faz um pedido de favor para tirar o Chique Jeitoso. Ele na televisão,
O Alberto Sabino, que é o superintendente da Rede Massa, registrou o apelido de Chique Jeitoso para dizer que eu vou morrer de fome. O advogado Guilherme Gonçalves, que foi preso pela Lava Jato, que é advogado do Ratinho, que é advogado do Ratinho Júnior, foi preso pela Lava Jato. Num dos processos que ele foi, o Ratinho Júnior, todo o dinheiro, o Guilherme Gonçalves ganhou uma fortuna do Ratinho. Nunca que o Guilherme Gonçalves quis acontecer isso. Numa das ações que eu saí, ele deu de dedo na minha cara e falou: olha aqui negro, olha aqui preto, eu ainda vou pôr você na cadeia. E quem está na cadeia? Quem foi preso? Guilherme Gonçalves. Eu não tenho dó desse cara não, porque ele usou a OAB, usou o dinheiro, o Ratinho usou o poder dele de televisão, essa fortuna que ele busca. O Ratinho é o maior achacador que existe hoje no Brasil. Achaca empresários, achaca político. É só ele saber de um podre que ele vai lá buscar um dinheiro para silenciar, para não poder falar. Ele faz isso sim. Eu sei o que eu estou falando. E hoje eu estou aqui em Itapema. Como que eu cheguei no Maurício? Todo mundo sabe dessa informação. E olha que eu procurei. Olha que eu já vim nessa Itapema. Viajei Santa Catarina. Viajei Mato Grosso, tem denúncia dele. São Paulo tem denúncia dele. Eu fui, o Paraná todo tem denúncia dele. Rio de Janeiro tem denúncia contra o Ratinho. Olha que eu já corri atrás. Aí, o que é essa internet maravilhosa? Que o Ratinho, esses dias em rede nacional, né? Ele xingou minha mãe por um nome, deixa quieto. Ele falou uma coisa para minha esposa, deixa quieto. Ele me ameaçou de morte, como está rodando aí, diz que passou de 100 milhões a visualizações de um vídeo que eu gravei quando ele ameaçou de morte. E eu fui lá naquele localzinho onde ele faz orgias sexuais. Né, Ratinho? Né, Ratinho? Você pensou que a máscara não ia cair. Então a máscara está caindo. Não por nada, é pelo que você faz nos bastidores. É o que você faz com o uso do dinheiro público. É o que você faz com o telefonema. Gente, você não faz ideia o que esse homem faz com o telefonema. Ele proibiu o Doni Santos, que eu tenho informação, de não falar mais certas coisas por telefone. Olha, cuidado, o Moro está aí. Porque pelo que ele faz nos bastidores, ele acaba com o prefeito, ele acaba com o vereador, ele acaba com o partido, ele acaba com uma empresa. É nos bastidores que esse homem trabalha. É um monstro, um terrorista. Só Deus sabe o que eu passo, o que minha família passa, o que nós estamos passando, o que eu passo. Aí ele tenta desconstruir a minha pessoa dizendo que eu sou louco, mas eu roubo dinheiro público, eu vivo de dinheiro público. Gente, se o Ministério Público fizer um apanhado dentro da Rede Massa e da Rádio Massa FM, de tanto de dinheiro público que entra no Grupo Massa, vocês vão ficar assustados. O que ele pega nas prefeituras municipais, estaduais, federais, vocês não fazem ideia. O Ratinho Júnior é secretário da SEDU, ele está com medo de estourar um pepino lá. As notas superfaturadas da SEDU, da secretaria, para fazer caixa 2 para a campanha para governador em 2018. É isso que eles estão com medo. Ele está com muito medo. Mas muito medo que a Lava Jato chegue. Que nem ele está com medo que aconteceu com o GAECO. O delator denunciou que o Ratinho Júnior usa do telefonema quando a Receita Estadual vai em alguma empresa de empresários amigos deles. Não, aqui não pode mexer. Deixa você pagar imposto. O delator denunciou o Ratinho Júnior, mas como ele tem foro privilegiado, ele é deputado, desistiu, abandonou, traiu 300 mil votos e aceitou o cargo de secretário. E, segundo informações, ele tem mais 3 secretarias para poder fazer o lobby no Paraná, para poder fazer caixa 2 para sair candidato a governador. Contra tudo e contra todos. Quem passar por cima dele, eles mandam um aviso. Usamos a Rede Massa, usamos o SBT, nós somos sérios. Por favor, o que é isso? Eles param com um carro preto para me ameaçar de morte. Eles perseguem meus filhos, eles me perseguem. Mas eu não vou calar, eu não vou silenciar. Senhores do Brasil, Ministério Público, senhor juiz Sérgio Moro, Polícia Federal, eu lhe faço um pedido, senhor Silvio Santos. Fernando Pelégio, que é o diretor artístico do SBT, Leon Abravanel, irmão do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, onde o Ratinho se apresentou agora para poder se blindar. Pode ver que a mulher do Ratinho ficou bem longe dele, né? Mas isso é um problema dele, né? Porque o Ratinho levou um tiro da amante dele em Curitiba. Por que ninguém divulgou?
Quantos milhões foi gasto para silenciar algumas pessoas? O porteiro, a amante, a Tatiane. Quanto que foi gasto para silenciar o tiro que o Ratinho levou no ombro esquerdo de raspão? Veja bem, porque daí ele levou o tiro de manhã, na terça-feira, e ele apresentou o programa terça-feira à noite, e ele me deu uma indiretinha. Como que eu levei um tiro se eu estou aqui? Foi de raspão. Você brigou, a mulher foi dar o golpe da barriga, ela quer 50 milhões para não contar o podre. Você empregou ela numa das empresas do grupo por 9 mil reais. E ela quer contar. Sem contar a outra filha bastarda que você tem, com a Eliane, né, que eu ajudei a dar leite para cuidar dela, que era a nossa secretária, lembra? E você tirou ela de dentro do meu escritório, porque eu estava ajudando ela da Universal do Reino de Deus, e você ligou para ela, saia daí. Mas a filha dela, a menininha, a loirinha, estava passando fome. O que você fez quando eu fui fazer a denúncia? Você pegou o sangue da Eliana, não, você pegou o sangue da filha da Eliana, que é tua filha, da irmã da Eliana e teu sangue, e fez um DNA, tá guardado, né? Para dar negativo se vir um escândalo vir à tona. Lembra? Isso foi os seus assessores que hoje estão com você que me contou, porque eu não gosto de você. Só está trabalhando com você por causa de dinheiro. Você confia em todo mundo que está com você, Ratinho Júnior e Ratinho do SBT. É eles que me passam informação. Porque eles também estão cansados. Eles estão cansados do que você faz nos bastidores. E fora os outros 3 filhos que você tem em Santa Felicidade, né? E os outros filhos que você tem por aí, e as orgias que você faz e as amantes. Enfim, vim aqui no Maurício. Por que eu vim nele? Porque justiça tem que ser feito, Moro. Ministério Público, juízes do Brasil, de Itapema. Justiça tem que ser feita. E o jornal Folha do Estado me fez chegar até o Maurício, que foi vítima de 2 tiros, quase se matou, quase se suicidou, tá com as pernas paradas, 2 anos no hospital. O Ratinho fez uma bagunça aqui na vida de todo mundo, tentou silenciar todo mundo para não falar o assunto. Na passeata de 3 mil pessoas, o Ratinho apareceu, ele foi hostilizado pelos manifestantes aqui de Itapema, isso ele não fala, tenta sempre apagar tudo, o que sai dele, contra ele, o que ele faz aqui. Ele apoiou muitos corruptos aqui de Itapema, como ele apoia muita gente, e ele também faz muita corrupção com dinheiro público. Tanto é que todo mundo quer saber para que lavar 12 milhões na Suíça. E cheguei neste homem que está vivo por Deus. Ele acabou com a vida de um ser humano. Jornalista. Vocês falam que eu sou macumbeiro, que sou do diabo, não respeito a cultura afro-brasileira. Mas vocês, aqui, um jornalista, um homem formado, uma pessoa intelectual, perdeu o jornal, perdeu a sede, quase perdeu os filhos, quase perdeu a mulher. Tá, 2 tiros na perna, pessoas foram presas, pessoas faleceram. Aqui na casa da... Aí me pergunta por que não tem um líder negro no Brasil. Mas vocês matam. Como que, sabe? Agora a justiça do TRE também não dá condições para nós negros pobres ser candidato. Não tem como. Mas tem como eu ser um líder sim, lutar pelas pessoas que são injustiçadas, pela impunidade. E eu já deixei claro para o senhor Maurício, em nome de Deus, em nome de Jesus, que sofreu as mesmas perseguições que o Maurício sofre, que eu sofro, que o Ratinho é aquele homem lá do passado que matou Jesus. Ele faria até pior se fosse hoje. Manda Jesus vir pisar nessa terra para ver o que o Ratinho não faria. Eu já me coloquei à disposição do senhor Maurício para ser testemunha em cima do que eu puder, em cima das condições, em cima da verdade, apenas da verdade. Eu quero parabenizar até o Maurício pelo o quadro de advogados, a advogada que ele tem. Gostei da fibra, essa é valente. Eu não vou usar até um termo meio chulo que usaram aí quando se fala de mulher valente, que usaram em rede nacional, eu acho que é um pouco chulo, não vou usar, mas essa mulher é valente, gostei da fibra, não é corrompível, não é vendida, não abandona o processo, não abandona seu cliente. Então eu me coloquei à disposição para ser testemunha e vou testemunhar sim a favor dessa pessoa que escapou da morte. Poderoso é Deus. E o dinheiro maldito, ele tem um preço. E quando ele começa a cobrar, quando chega a duplicata,
Hoje eu tenho pena, o Ratinho sabe disso, eu tenho pena dele. Ele me deu um tapa na cara na 7 de setembro, uma vez, que ele me chamou para acertar o que ele deve. Ele tem uma dívida comigo. Ele tem uma dívida comigo, ele sabe disso. E ele, bravo, me deu um tapa na cara, depois bebeu, que é um alcoólatra, bebe, faz o programa, quase todos os programas dele é bêbado, é um alcoólatra. E ele me ligou depois bêbado, me pedindo desculpa, depois que bateu. Depois que humilha, depois que massacra. Como ele chutou assistente de palco, como o Marquito, assistente dele de palco, está envolvido em peculato. O Marquito, coitado daquele menino, vê se ele sabe fazer isso. O Ratinho orientou ele, como tantas outras coisas que acontecem na vida progressa desse homem, tanto no gabinete do Ratinho Júnior, que aconteceu no passado, todo mundo sabe disso. Carteira fria do filho, do Gabriel e do Rafael, até hoje foram condenados para a carteira fria. Porque parece que eles podem tudo, gente. O Ratinho pode tudo. Pode ver, ele pode tudo, ninguém mexe nesse homem. Ele chama as pessoas de gay. O filho dele, o Ratinho Júnior, disse, mesmo que é contra os gays fez uma manifestação, fez um beijaço na boca na Universidade Federal do Paraná, porque o Ratinho Júnior, incitando o ódio entre os homossexuais, entre os gays, cada um faz do seu vida sexual que quiser, mas o Ratinho também faz isso. O Ratinho, ele testa opiniões de ódio. Ele fala de justiça, mas ele mesmo não cumpre como cidadão. Ele não tem ética, ele não tem moral, ele não tem virtude, gente. Ninguém, gente, pelo amor de Deus, ninguém está proibido de ser rico. Não vamos condenar os ricos. Por favor, o que é isso? A pessoa pode ser rica, mas o rico, ele tem que ter a ética, distribuir renda, ter virtude, ter vergonha na cara, distribuir renda, respeitar as pessoas. Por quê? Você é privilégio ter mais informação, abastardo. É bonito ser rico, não tem problema. Mas respeite quem está no degrau também do crescimento e da riqueza. É uma coisa que esse homem, depois que ficou multibilionário, ele não tem. Então eu me coloco à disposição do Maurício para ser testemunha dele, como em outras pessoas que quiserem me chamar de testemunha. De repente eu não sei do teu fato, mas pode dizer dos fatos que eu sei, porque eu sei que acrescento, porque nós temos magistrados e juízes de verdade aqui nesse Brasil. Nós temos o Moro que está lavando, está mudando também a maneira de pensar dos magistrados aqui nesse Brasil. Nunca nós pensamos que ia acontecer isso, o quanto a gente não morreu lutando por justiça que o Moro está fazendo. A listagem da Odebrecht vai derrubar a casa do Ratinho, da Gutierrez, de tantas outras empreiteiras. Vai derrubar a casa do Ratinho Júnior e do Ratinho do SBT. Este homem que quase cefou a vida do seu Maurício, jornalista aqui de Itapema. Caso internacionalmente divulgado, mas abafado. Carlinhos do Bacaxilha foi o ex-assessor do Ratinho, também falou desse caso. Eu tenho a entrevista ainda no jornal Impacto aqui de Santa Catarina. Eu tenho guardado. Desse caso também e outros casos também que foi denunciado. E está guardado. O relato desse homem me impressiona. Eu juro para você que eu estou com vontade de chorar, mas eu já chorei tanto, que esse homem me humilhou tanto, a minha mulher, meus filhos, minha família, que secou as minhas lágrimas para este homem. Eu acho que ele não é merecedor mais das minhas lágrimas, mas da minha indignação. Mas eu peço, eu rogo a Deus, porque eu sei que Deus existe. Hoje nós estamos num mundo onde homens que nem você, Ratinho, não vão mais passar em branco. Você não vai mais usar de tiro, de opressão, de ameaça, para silenciar pessoas. Eu me coloco à disposição desse homem, porque eu sei que às vezes eu sozinho nessa luta que eu estou. Eu peço desculpa para o Brasil, para Curitiba e para o Paraná por ter apostado nesse homem, que eu apostei nesse cara no começo, mas ele me vendeu a imagem de um apresentador, de um homem bom, um cara de família. Esse Ratinho de hoje não era nem mais nossa, lá era gente. Hoje eu tenho pena dele. Um homem que toma remédio, tarja preta, que não dorme. Um homem que vê fantasma, a gente sabe por que ele vê fantasmas à noite, por que ele não dorme. Um homem que faz orgias onde passa. Um homem que tem um amante que é um cantor sertanejo. Um homem que tem amante que dá tiro. Um homem que tem filho bastardo e não reconhece, mas faz o DNA da vida dos outros. Um homem que se prepara para ficar mandando, usa 5 câmeras para poder se blindar, para mandar recado para a casa dos outros. Um homem que tratou minha mulher como se fosse, pelo recado que ele me mandou, que eu não quero repetir, porque eu respeito a minha família. Um homem que infelizmente, eu não sei como que está no ar ainda,
Um homem que eu sei que o Silvio Santos um dia falou para ele, se tiver mais um escândalo, eu tiro você do ar, como eu já tirei e pus você na geladeira. Um homem que Itapema vai mostrar. Não banhado de lama, de sujo, mas com água limpa do mar de Itapema. Lave a tua cara. Carlos Roberto Massa, Radinho.